Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Contrato até final de 2024. Saída de Maicon tem nova decisão no Vasco. Maicon chegou com desconfiança ao Vasco depois de ser muito criticado no Santos, sendo até mesmo vaiado pela torcida santista. No entanto, ele chegou no Cruz-Maltino e logo ganhou espaço como titular. A sua liderança e experiência foram importantes na campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, quando conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada, ao derrotar o Red Bull Bragantino. O ano virou e Maicon perdeu a posição para o novo reforço Rojas, que vem formando a dupla de zaga titular com Guelry Medel, chileno e capitão do Vasco, sendo um dos homens de confiança do técnico Ramon Dias. Apesar de ser reserva no atual momento, o experiente zagueiro de 35 anos é um dos líderes do elenco e ainda tem moral com o resto dos jogadores e também com a comissão técnica. De acordo com o jornalista Carlos Berberter, o Vitória, clube baiano recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, tem interesse na contratação de Maicon. Com contrato somente até o final de 2024, Maicon não tem o desejo de sair do Vasco e deve continuar em São Januário pelo menos até o final de seu contrato com a equipe carioca. Vitória quer o jogador, mas será muito difícil do Maicon sair agora do Vasco, disse o staff do zagueiro, já praticamente descartando a negociação com o clube de Salvador. Maicon chegou ao Vasco em junho de 2023 e assinou contrato até o final daquela temporada. O seu bom rendimento gerou uma renovação até dezembro de 2024, vínculo que está vigente no momento. O Vasco teve uma grande reformulação no sistema defensivo para essa temporada. A diretoria, agora comandada por Alexandre Matos, contratou Rojas e João Vitor para o setor. Em compensação, a única saída de defensores do Cruz-Maltino foi Robson Bambu, que era reserva da equipe de Ramon Dias e não deixou saudades na torcida vascaína. A nova defesa vem dando conta do recado. Em 10 partidas foram 10 gols sofridos, média de 1 tento por partida. O time ainda está invicto a 5 partidas com 3 vitórias e 2 empates. O Vasco vem fazendo um campeonato carioca de altos e baixos. Atualmente o Cruz-Maltino é o 4º colocado, com 17 pontos e agora tem o duelo contra a Portuguesa RJ. Matheus Carvalho é favorito do torcedor do Vasco para a vaga do suspenso Zé Gabriel. O Vasco da Gama segue com a sua luta para conseguir a melhor posição possível no Campeonato Carioca, atualmente na 4ª posição. O clube precisa do resultado na rodada final para se garantir nas semifinais. Para a partida em questão, o Gigante da Colina não poderá contar com o volante Zé Gabriel, que cumprirá suspensão após receber o 3º cartão amarelo na vitória diante do Volta Redonda. E o torcedor Cruz-Maltino já tem o seu nome favorito para substituir o atleta que tem se mostrado extremamente importante para o elenco comandado por Ramon Dias desde a reviravolta no Brasileirão do ano passado. O nome dele é Matheus Carvalho. O meio-campista tem entrado bem quando acionado pela comissão técnica e pode ganhar chance entre os titulares para a próxima rodada. Sforza também briga por vaga. No decorrer do ano passado, Cocão disputou apenas 9 jogos com a camisa do Gigante. Porém, com o decorrer do ano de 2024, a comissão técnica já mostrou que conta com o jogador para mais ocasiões. Com isso, o jovem jogador tem recebido oportunidades entre os titulares com uma maior frequência, entrando praticamente todos os jogos no decorrer do segundo tempo da partida, geralmente substituindo Dimitri Payet. E a princípio, a joia vem correspondendo bem. O jogador foi bem em todos os clássicos que participou, além de desempenhar com maestria no segundo tempo de partida válida pela Copa do Brasil. Em entrevista, o empresário de Matheus admitiu buscar um estilo de vida distante de todo o glamour do Rio de Janeiro, para que ele pudesse focar única e exclusivamente em desempenhar o melhor do seu futebol. Outra estratégia adotada pelos empresários que gerem a vida do jogador foi alertá-lo em relação a tudo que o Rio de Janeiro pode oferecer a um jogador. Para isso, Cocão se distanciou das redes sociais. Antes de ele ir para o Rio, eu alertei. Matheus, vai acontecer isso, evita a rede social. Posta só o necessário e vai conquistando seu espaço no dia a dia. Torcedor é só emoção. O Vasco ali precisando de reforços. Ele tomou um susto no início, comentou o empresário. O que já se tornou algo concreto é a confiança que Ramon e Emiliano Dias apresentam no futebol do meio-campista de apenas 21 anos de idade. Na próxima rodada o jogador pode ganhar nova chance entre os 11 iniciais. Rodada no qual o Vasco da Gama irá enfrentar a Portuguesa RJ em São Januário às 18h10 em um jogo válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara.
Caso o Fluminense vença o Botafogo, o clube pode entrar em campo classificado. Vasco recebe sondagem da seleção italiana por Lucas Piton. O Vasco da Gama entrou em campo na noite deste domingo 3, onde o clube enfrentou a Portuguesa RJ em partida válida pelo Campeonato Carioca vencida por 4-0 para o clube de São Cristóvão. Em mais uma grande partida do clube comandado por Ramon Dias, o gigante venceu todas as adversidades e alcançou um belo resultado diante de uma equipe que se mostrou consistente no decorrer do estadual. Um dos jogadores que tem se destacado constantemente com a Cruz de Malta no peito é o lateral esquerdo Lucas Piton. O atleta é um dos destaques do clube desde que foi contratado e tem atraído holofotes. Tanto que dirigentes da seleção italiana fizeram contatos com Ramon Dias para obter informações a respeito do jovem atleta do gigante. De contrato renovado, sua permanência não é preocupação no momento. Fato que precisa ser observado por Dorival Júnior, que corre o risco de perder um dos grandes talentos do futebol nacional em uma das posições mais escassas para outra seleção. Tudo isso porque Lucas também ostenta a opção de ser convocado pela seleção italiana, com dupla nacionalidade. Não foi a primeira vez que as sondagens dos italianos pelo atleta cruzmaltino vieram à tona. Para muitos torcedores, o momento de Piton entre os selecionáveis já devia ter chegado. O atleta tem se destacado a nível nacional. Em entrevista ao camisa 6 do gigante comentou sobre a possibilidade de servir a amarelinha. Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da seleção. Treino muito para receber essa oportunidade um dia. Sinto que estou cada vez mais pronto. Estar na seleção será fruto do trabalho no Vasco. Quanto melhor estiver aqui, mais perto eu estarei de ser convocado. Vou trabalhar bastante, comentou o lateral. Em maio do ano passado, o lateral esquerdo já havia sido alvo da seleção italiana, onde o jogador foi pré-convocado para uma data FIFA que ocorreu em junho do último ano. Na ocasião, o Vasco lutava contra o rebaixamento. Apesar de ser nome presente na lista, o jogador não foi de fato convocado, mantendo seu espaço entre os possíveis selecionáveis para a seleção brasileira de futebol, que também é um sonho do jogador. Após vencer o Marcílio Dias pela primeira fase da Copa do Brasil, o Gigante da Colina já descobriu quem será o adversário para a próxima fase. A partida já tem data e hora para acontecer. O Vasco da Gama irá receber o Água Santa em São Januário na próxima quinta-feira, 7, às 20 horas em partida única que decide a classificação para a próxima fase da maior Copa de Clubes do país. Payet e Vegetti resolvem e Vasco garante vaga nas semifinais do Carioca. O Vasco da Gama entrou em campo na noite deste domingo 3 com a missão de garantir a sua vaga entre os semifinalistas do Campeonato Carioca 2024. Sem muitos sustos, a equipe comandada por Ramon Dias conquistou a vitória. A noite contou com o brilho do francês Dimitri Payet e a precisão de Pablo Vegetti. A dupla de ataque foi primordial para que o gigante conquistasse a vaga para a próxima fase do estadual. Além de cada um ter guardado seu gol, os jogadores trocaram assistências durante a partida para pôr o cruzmaltino à frente no placar, e logo após ampliaram para trazer paz a São Januário. Vitória que classifica o elenco para as semifinais do Cariocão, e também os põe em condições de enfrentar o adversário mais fraco entre os que se classificaram para a fase final da competição, o Nova Iguaçu. Além de ter demonstrado boas variações táticas que o garantiram um resultado tranquilo, os vascaínos desfrutaram de mais uma grande partida no setor defensivo, onde Léo Jardim saiu mais uma vez sem número sofrer gols. Diferente da última partida diante de Volta Redonda e Marcílio Dias, onde o clube cedeu espaços e permitiu que seus adversários chegassem ao gol, o clube se manteve bem na defesa. Em seu esquema mais promissor, atuando com uma trinca de zagueiros contando com João Vitor, Medel e Léo Pelé, os guerreiros do Almirante conseguiram mais uma atuação convincente para chegar com o pé direito às semis. Certamente o início de Ramon Dias sob o comando da equipe cruzmaltina foi promissor, e a expectativa do torcedor é de que o seu trabalho renda muitos frutos positivos para o clube, que carece de conquistas. A última partida da fase de grupos do Campeonato Carioca deixou claro o fato de que a equipe comandada por Ramon Dias vai lutar com toda a sua força para conquistar todas as competições. Dessa forma, enfrentando um adversário mais fraco e tendo ao seu lado o bom desempenho, o cruzmaltino pode garantir a sua passagem em busca de conquistar mais um título estadual para a sua história. Antes de embarcar na segunda fase do estadual, o Gigante da Colina tem um compromisso válido pela Copa do Brasil. Após vencer o Marcílio Dias na primeira fase, o clube busca manter a boa fase.
e será na próxima quinta-feira diante do Água Santa em São Januário às 20 horas que o Vasco da Gama irá buscar a sua classificação para a próxima fase de uma das maiores competições do Brasil, dando mais um passo em uma longa caminhada. Vasco atualiza seus torcedores sobre negociação com Gabriel do Internacional. O Vasco da Gama chegou a um patamar da temporada onde o clube busca por peças pontuais para compor o elenco que irá disputar as competições de 2024. Entre os focos do mercado estão nomes para compor o meio-campo. Ao sofrer com a perda de 2 dos seus mais importantes jogadores do meio-campo por conta de graves lesões, o clube teve de dar prioridade a uma posição que já parecia resolvida. Um dos atletas que estão em questão no Cruz-Maltino é o volante do Internacional, Gabriel. O clube carioca tem sondado a situação do atleta desde o início da janela de transferências e a negociação enfim pode ter um fim. Segundo o jornalista Marco Vasconcelos, integrante do canal Atenção Vascaínos, o Gigante da Colina não tem interesse na contratação do volante, pondo seu foco em outras oportunidades no mercado. Uma das notícias positivas para o torcedor na posição em questão são as boas atuações desempenhadas por Pablo Galdames, que já chegou assumindo uma posição de protagonismo no meio-campo do clube. Em pouco tempo, o jogador já mostrou o seu poder de adaptação e mostrou que pode ser uma peça importante para as ambições traçadas por Ramon Dias para a temporada do Cruz-Maltino, diminuindo os impactos que a ausência de Paulinho Paula podia fazer para o elenco, levando em conta a sua grande importância tanto na armação da equipe quanto na marcação no terço defensivo do campo. Além do chileno, o Gigante da Colina contratou a joia argentina Juan Sforza para compor o time no meio-campo. Por mais que não tenha feito grandes partidas no Rio de Janeiro, a expectativa é grande pelo futuro do jogador. Além da região central do campo, o clube de São Cristóvão busca por contratações para o setor ofensivo, levando em conta que Pablo Vegetti tem ficado extremamente sobrecarregado. Dessa forma, o clube busca no futebol português por opções para chegarem no ataque. Após não conseguir a contratação de André Silva, o foco do momento é o atacante brasileiro Cleiton Silva, do Casa Pia de Portugal. Caso o clube tivesse uma boa opção para a reposição do Pirata, o camisa 99 do Gigante da Colina poderia até mesmo ser poupado na partida de hoje, levando em conta o risco de poder ficar fora de uma das semifinais. Pela última rodada da Taça Guanabara, o Vasco da Gama irá receber a Portuguesa RJ em partida que será realizada em São Januário às 18h10. Caso o Fluminense vença o Botafogo, a classificação pode vir de forma antecipada. E você, torcedor? O que você acha da situação de Gabriel? Deixe a sua opinião nos comentários.